sou o professor Carlos Campos, 37ª aula do nosso curso de análise combinatória. Hoje trouxe aqui dois problemas falando sobre diagonais de um polígono. Bom, primeiro duas coisas que eu queria lembrar. Existem polígonos convexos e polígonos não convexos. Quando não se fala nada, como no caso aqui, é polígono convexo. Né? Vamos lembrar só a diferença. Por exemplo, polígono convexo, um pentágono, 1, 2, 3, 4, 5. É um pentágono convexo, que tem 5 lados. Agora, como é que seria um pentágono que não seja convexo? É quando ele é assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, quando ele tem essas entradas assim, se você pegar dois pontos interiores aqui, ó, sempre que você pegar e ligar, o segmento vai estar dentro do polígono, ele é convexo. Aqui no caso, se você pegar um ponto interior ao polígono e aqui quando você ligar, repare que existem pontos fora, externo ao polígono. Esse polígono não é convexo, tá? Então esse é convexo, esse não, esse a gente esquece. A gente só trabalha mesmo com polígonos convexos. Agora, a gente tem que tomar cuidado é sobre polígono regular e o polígono que não é regular. Quando não fala nada, um polígono pode ser regular ou não. Agora, o que é um polígono regular? Por exemplo, triângulo. O que é um triângulo regular? Ele tem que ter os 3 lados com a mesma medida e os 3 ângulos, né, de 60 graus para ter a mesma medida. Isso é o triângulo equilátero. Qual é o quadrilátero que é regular? Então, lembrando, o polígono para ser regular tem que ter os lados todos congruentes e os ângulos todos congruentes, ou seja, lados com a mesma medida e ângulos com a mesma medida. O quadrilátero que é regular é o quadrado, né? Que ele tem os 4 lados com a mesma medida, os 4 lados congruentes e os 4 ângulos retos também com a mesma medida. Então, o quadrilátero regular é o quadrado. Bom, então vamos ao nosso problema. A pergunta diz assim, o problema, quantas diagonais, lembrando, o que é diagonal de um polígono? Diagonal de um polígono é quando eu pego dois vértices que não são consecutivos e ligo, ó. Isso aqui é uma diagonal. Vamos traçar aqui uma diagonal, ó. Está aqui uma diagonal, outra diagonal. O quadrilátero só tem essas duas. Então, o que é diagonal de um polígono? É quando você liga dois vértices que não sejam consecutivos, senão vai ser um lado, né? Isso aqui é diagonal. Então, o problema ali quer saber o quê? Quantas diagonais podem ser traçadas num octógono? Aí, tem que ser regular? Não, qualquer octógono. Tanto que seja convexo, né? Eu não falei nada, é convexo. Então, tracei aqui um octógono. Até está parecendo regular esse aqui, né? Os lados parecem que tem a mesma medida e os ângulos também. Mas isso só é válido se o problema falar. Se não falar que é regular, você não pode olhar e dizer, isso aí é regular. Não, não pode. O problema tem que falar. Mas o caso aqui não está influenciando em nada. Ele quer saber quantas diagonais podem ser traçadas nesse octógono. Ora, como é que eu vou fazer para traçar uma diagonal? Por exemplo, se eu ligar, tem que ligar dois vértices, mas que não sejam consecutivos. Se eu ligar aqui, não é diagonal, é lado. Se eu ligar um com 4, ó, é uma diagonal. Então uma diagonal, eu vou botar aqui, ó, vou chamar essa diagonal 1, 4, porque ligou o vértice 1 com o vértice 4, é uma diagonal. Outra diagonal, por exemplo, seria 3, 8, outra diagonal. Outra diagonal, 4, 7. Então, para eu ter uma diagonal, o que eu tenho que fazer? Dos 8 pontos, que é o octógono, né, dos 8 vértices, eu tenho que escolher 2. Agora, e se eu traçar em vez da diagonal 4, 7, traçar a diagonal 7, 4? Repare que se eu traçar 4, 7, 7, 4, é a mesma diagonal. Então, eu não vou contar com essa, porque ela já está contada aqui. Então, quando a ordem não faz diferença, né, que 4, 7 aqui é o mesmo que 7, 4, é um problema de combinação. Então, para eu saber quantas diagonais eu posso traçar no octógono, o que eu tenho que fazer? Não são 8 pontos? Eu não preciso pegar 2, em que a ordem não faz diferença, então é combinação de 8 para escolher 2. Né? Para formar uma diagonal, o que eu tenho que fazer? Dos 8 pontos, eu tenho que escolher 2. Por que combinação? Porque diagonal 1, 4 e 4, 1 é a mesma coisa. Mas tem um problema. Para eu ter uma diagonal, eu tenho que ligar 2 pontos. Agora vamos ver o contrário. Sempre que eu ligar 2 pontos, eu tenho uma diagonal. Por exemplo, ó, se eu ligar 1 com 2, é um lado, não é diagonal. E está contado aqui, ó. Não deveria. Por exemplo, 2, 3.
Está contado aqui, né? Porque aqui eu fiz todas as escolhas. Mas também não serve, porque tem lado. Porque 2, 3 é lado. Então, aqui estão todas as diagonais e todos os lados. Mas eu só quero saber o quê? O número de diagonais. Então, daqui eu tenho que tirar os que foram contados indevidamente aqui. Se aqui tem todas as diagonais e todos os lados, se eu tirar os lados, vão sobrar só as diagonais. Então, quantos lados tem? Não tem 8? Então é isso aqui menos 8. Isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar o total de diagonais. Quanto é que é 8? Combinação de 8 para escolher 2. 8 para escolher 2 vai ser 28. Né? Se quiser fazer a continha, 8 fatorial, 2 fatorial, 6 fatorial, mas não precisa. Menos 8. Então eu descobri que, né, eu calculei que o octógono tem 20 diagonais. Você pode traçar 20 diagonais no octógono. Beleza? Vamos então ao problema número 2, que é uma generalização do número 1. O número 1, eu pedi quantas diagonais tem o octógono. 8 lados. Aqui, eu quero saber quantas diagonais podem ser traçadas num polígono de N lados. Bom, vou usar o mesmo raciocínio, né? Para ter uma diagonal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar dois vértices, que não sejam consecutivos. Por exemplo, se eu ligar o 2 com 4, eu tenho uma diagonal, né? Se eu ligar o 3 com 5, também. Como a ordem não importa, né? 3 e 5 e 5 e 3 é a mesma diagonal. Como é que eu faço para fazer isso? Eu vou ver, não são N? Dos N vértices, eu tenho que escolher quantos? 2. Então, o total de diagonais que eu quero vai ser, eu vou pegar os N vértices, vai ser combinação de N para escolher 2. Só que quando eu faço isso, lembra do primeiro problema? Eu estou contando com as diagonais e com os lados. Só que eu não quero os lados. Aqui tem os lados e as diagonais. Então, daqui eu vou tirar o total de lados. Quantos lados tem? N menos N. Então, aqui, isso aqui me dá o total de diagonais. Agora, falta só a gente trabalhar com isso aí, né? Então, vamos lá. Vai ficar assim, o total de diagonais vai ser igual. Combinação de N2 é N fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica N menos 2 fatorial, menos N. Vamos simplificar aqui. Se você não sabe simplificar isso, dá uma olhadinha lá no primeira aula, lá do curso, que eu falo em fatorial. É só olhar lá no comecinho. Eu mostro isso aqui. Mas é fácil. Você vai mexer no maior até igualar ao menor. Aí eu cancelo. N fatorial vai diminuindo. N, tira 1 daqui. Fica N menos 1. Ainda não chegou. Tira 1 de novo. N menos 2. Aí bota o fatorial para cancelar com N menos 2 fatorial que está embaixo. Esse cancela com esse. Ainda tem um 2 fatorial que é 2. E menos N. Vamos ver como é que ficou isso. Aí ficou assim. Total de diagonais vai ser igual a... Aqui vai ficar N vezes N menos 1 sobre 2 e menos o N. Bom, aqui o que eu posso fazer? Vamos fazer logo a distributiva aqui. Vai ficar N2 menos N sobre 2 menos N. Igualando o denominador, vai ficar tudo 2 aqui embaixo, né? Aqui vai multiplicar por 2, vai ficar N2 menos N menos 2N. Juntando vai dar que o total de diagonais é N2 menos 3N sobre 2. Se você quiser melhorar um bocadinho, bota o N em evidência aqui, ó. Então, D é igual a N em evidência, que multiplica N menos 3 sobre 2. Você já deve ter visto essa fórmula, né? Lá no 8º ano. Quando a gente aprende geometria, né? A gente também aprende essa fórmula, que serve para calcular o total de diagonais de qualquer polígono convexo. O problema anterior, ele não queria saber quantas diagonais tinha o octógono, é só botar 8 aqui, ó. Bota 8 aqui e 8 aqui. 8 menos 3 dá 5. Vezes 8, 40. Dividido por 2 dá 20, que foi o que nós achamos do problema 1. Então essa é a fórmula para calcular o total de diagonais de um polígono convexo. Ok, gente? Então essa foi a 37ª aula. Se você gostou, bota aí um gostei. Se não for inscrito, se inscreve para dar uma força. E vamos continuando com o nosso curso de análise combinatória. Nos encontramos na 38ª aula. Obrigado!